Olá, pessoal. Eu sou a professora Deuseni e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um dos assuntos mais belos da matemática. Esse assunto se dá o nome de geometria. Mas para começar, alguém já pensou o que é geometria? Ótimo! Se você já pensou, continue imaginando, porque a partir de agora eu vou te colocar em um mundo em que você vai começar a observar tudo o que tem ao seu redor. Quando é que você vai fazer isso? Sempre. Quando você estiver criando uma imagem, quando você estiver escrevendo, quando você estiver deitadinho lá assistindo televisão, no jogo. No jogo tem muitas formas em que, em algumas delas, você pode até se esconder, né? Por quê? Porque formas geométricas, geometria também estuda o espaço em que pode ser ocupado. Ótimo, sabendo disso, eu vou apresentar para vocês alguns sólidos, alguns poliedros. Vamos lá então. Primeiro passo, nós temos os triângulos, são poliedros. Nós temos aqui uma circunferência e temos também outros que não estão aqui, mas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Quando se trata de geometria, é sempre bom a gente prestar atenção em alguns detalhes da figura, porque de acordo com o número de faces, essas figuras vão mudar também o número de vértices e números de arestas. Tipo, se você pegar uma figura só de 4 lados, por exemplo, você vai estar trabalhando com um quadrado, né, que tem 4 lados iguais, mas ele não vai simbolizar para você um objeto tridimensional a princípio. Mas quando você acrescenta mais vértice, quando você joga ela em uma outra posição, algum outro modo de olhar, você vai observar que elas têm outras características que são importantes dentro da formação. Então vamos pensar no cubo. Até deixei ele aqui porque o cubo é uma das figuras mais completas quando a gente joga na parte tridimensional. Ela é fácil de desenhar, ela é fácil de ser visualizada. Então nós temos aqui, ó, essa parte que forma uma face. O que é face? Vou até marcar aqui para você observar com muito carinho, tá? Não vai ficar muito certinho, mas não liga para a tortura. Eu quero que você observe apenas a parte em que a gente precisa. Aqui, ó. Esse lado aqui da figura, essa parte interna aqui dentro dessa parte roxa, recebe o nome vou anotar aqui. Olha que bacana. Recebe o nome de face. Dando sequência ao nosso estudo, você vai observar o seguinte, até deixei uma seta aqui do lado de fora. Essa eu tirei ela daqui de dentro da figura para mostrar que estamos falando dessa parte aqui de dentro. Agora, essa linha que fecha a figura aqui pelo lado de fora, ela recebe o nome de aresta. Olha que coisa linda. E os pontos que fecha a figura, vou marcar aqui também, ó. Aqui nessa pontinha, a gente marca o encontro das arestas. Ou seja, veio uma aresta aqui de cima, chegou até aqui. Veio outra aqui, ó, nessa parte inferior. Então, a hora que chega aqui, elas se colam uma na outra, formando um ponto. E esse ponto recebe o nome de vértice. Então, serve só para o cubo, professora? Não, de jeito nenhum. Ele serve também para todas as figuras que têm segmentos de retas, que é formado por segmentos de retas, ou de linhas, ou por arestas. A gente pode usar esses nomes. Olhando isso, você vai observar nas atividades posteriores que terão algumas figuras diferenciadas do cubo para que você possa fazer a contagem dos pontinhos, vértices, da parte que forma a parte plana, face, e das linhas que ligam um lado a outro, dando formação a essa figura que chamamos de arestas. Memorizaram?
Excelente. Então, vamos dar continuidade. Aqui eu deixei 3 triângulos para você. Professora, mas triângulo é sempre triângulo, sempre tem 3 lados? Sim, o triângulo tem 3 lados. Mas você vai poder ler aí no seu conteúdo, você vai poder acompanhar aqui no que eu vou falar para você. Os triângulos, dentro da matemática, eles representam as figuras que são as chamadas de diferentona. Por quê? Triângulos, com 3 partes do triângulo, você só pode formar triângulos. Olha que bacana. Não tem como você criar outra figura fechada usando 3 segmentos. Mas, a partir do momento que você tem 4 segmentos, você já pode criar diversas figuras. Vamos pensar o seguinte: se você pegar 4 palitos, se ele pode ter tamanhos iguais, você forma um quadrado. Se ele tiver tamanhos diferentes, pode formar outras figuras, dependendo da posição que você coloca. Então, com 4 palitos, você pode formar o losango, pode formar o retângulo, o paralelogramo, o trapézio. Então, assim, a possibilidade de você criar utilizando apenas 4 palitos. Mas quando você pega 3, não tem como você fazer um outro modelo de figura fechada que não seja o triângulo. Você já parou para pensar nisso? Ótimo! Quem já teve a curiosidade de pegar os palitinhos ou o canudinho e tentar formar figuras a partir desses canudos? Né? Se não teve, pode ser uma boa oportunidade de você criar utilizando dessas figuras. Mas vamos falar em exclusividade aqui do triângulo, porque o triângulo, ele é muito interessante. Ele é perfeito. E assim, ele nos permite estudar muitos cálculos, ele nos permite várias fórmulas utilizadas quando a gente trabalha com triângulos, mas isso a gente não vai entrar em detalhes, porque ele é um assunto que você vai aprender ao longo do seu estudo. Então, vamos lá. Agora que nós temos só os triângulos aqui na nossa parte de estudo, eu vou explicar para você. A gente tem diversos modelos de triângulo, mas eu vou dar exclusividade a esses modelos, né? Eu posso até retirar esse aqui e vou colocar um outro que vai nos ajudar mais nos nossos estudos. Deixa eu ver qual que eu posso. Vou colocando ele aos poucos para a gente ir analisando cada um. Quando você está estudando triângulo, você tem 3 modelos principais. Esse triângulo, ele é chamado triângulo. Vou anotar aqui. Se minha caneta fosse mágica, né? Para me ajudar na hora que eu preciso escrever, ela escrever automaticamente, sem precisar eu trocar a fórmula. Aqui nós temos um triângulo. Olha que nome bacana. Isósceles. Bom, professora, por que ele recebe esse nome? Vamos lá. Se você observar, esse triângulo, ele tem esse lado aqui, ó, igual a esse lado aqui. Aí ele tem esse lado aqui que é diferente. Então, por que eu sei que ele é diferente? Basta a gente olhar a figura que a gente vai observar que ele vai ter ângulos aqui pequenininho e ele vai ter um ângulo maior aqui em cima, ó. Deixa eu fazer com mais capricho. Ele tem um ângulo pequenininho aqui de cada lado e ele tem um maior aqui em cima. Então, ele recebe o nome de isósceles porque ele tem 2 lados iguais. Como ele tem 2 lados iguais, isósceles. Agora, vamos formar um outro triângulo aqui. Deixa eu tentar ser mais precisa. Aqui nós temos um triângulo. Eu não sei se ficou bem dimensionado, mas assim, esse triângulo aqui, ele possui esse lado aqui igual a esse aqui e igual a esse aqui. Então, isso quer dizer que ele tem os 3 lados iguais. E se ele tem 3 lados iguais, ele é chamado de triângulo
ele tem um nome bonitinho também, ó, como toda matemática, a matemática é perfeita. Ele recebe o nome de equilátero. Equilátero quer dizer, tem 3 lados iguais e ele vai ter também aqui dentro 3 ângulos iguais. Então, ele é chamado de equilátero por causa disso. Ou seja, o isósceles tem 2 ângulos iguais e um diferente, o equilátero tem 3 ângulos iguais. Agora, a gente vai ver um outro triângulo aqui, ó. Deixa eu tentar dar uma modificadinha nesse aqui para ele não ficar tão parecido. Se você observar novamente, você vai ver que ele tem esse ângulo aqui, um pouco mais fechado ou aberto, né? Esse aqui é mais aberto ainda e esse aqui quase fechado. Isso quer dizer que a forma dele nos dá 3 ângulos diferentes. Então, se ele tem 3 ângulos diferentes, ele tem também 3 segmentos diferentes de arestas. Então, por isso, ele é chamado de... Vou colocar aqui o nome dele, ó, esse é o mais belo de tudo. Ele é chamado de escaleno. Vamos recapitular? Escaleno tem 3 lados diferentes, 3 ângulos diferentes. Equilátero, 3 lados iguais, 3 ângulos iguais. E isósceles com 2 lados iguais e um diferente. Pronto? Fechou aqui esse assunto? Então vamos conhecer outras figuras para a gente ter mais noção. Agora a gente vai ver algumas outras figuras importantes aqui. Nós temos aqui, ó. Essa figura, ela tem uma base pequenininha e ela tem uma base grande. Nem precisava ser tão tortinha, mas não tem problema não, só para a gente analisar. Observe que ela tem... Deixa eu melhorar aqui, para facilitar. Ela tem 2 lados iguais, que a gente chama em matemática de congruentes. E ela tem 2 lados diferentes, que é uma base grandona e aqui uma base menorzinha. Então, esse modelo de figura recebe o nome de... Ó, você deve estar pensando, nossa, será o que que ela está anotando? Eu estou anotando o nome da figura, que se chama trapézio, né? Então, o trapézio é uma figura que tem 2 lados iguais e 2 diferentes. Ele também é uma figura que trabalha dentro dos quadriláteros. Essa todos nós conhecemos, não observe muito os traços, tá? Falta um pouco de habilidade da professora. Esse é um retângulo de 4 lados, sendo os 2 lados iguais, né? Ele forma aqui a altura com segmentos menores e o comprimento com segmento maior. No caso aqui, nós temos o retângulo com esses dois lados aqui iguais. Esses dois também são iguais, né? Então, por isso que a gente fala, ele tem 2 lados iguais. E depois do retângulo, a gente tem um outro que é muito utilizado, principalmente no mundo dos meninos, né? Os meninos gostam muito dessa figura aqui, ó, que eu vou fazer para vocês agora. Né? Provavelmente, se estivesse na sala de aula, vocês teriam dito: a pipa, professora. Sim, é a pipa. A pipa é dada por uma figura matemática também, que pode ser que você nem se lembre disso, ou se você esqueceu que você estudou no ano passado, mas esse aqui tem o formato de pipa e a gente chama ele na matemática de losango, né? Então, o losango, ele é uma figura que tem aqui dentro, ó, essa linha menor, tem essa linha aqui que é maior, não dá para aparecer muito aqui na minha imagem, que ela não ficou muito bem feita, mas essa linha ela é maior, ele recebe o nome de... Só um minutinho, né, que a gente não pode mandar uma escrita dessa aqui para algum aluno, senão ele vai falar: nossa, a professora escreveu errado, e ele tem razão, não tem? Então, ele é chamado de losango, ele é uma figura que ele tem um lado menor aqui dentro, outro aqui, então essas linhas são chamadas de diagonais dessa figura, e
ele é utilizado aí principalmente nas brincadeiras, para fazer as pipas. Mas é uma figura também de 4 lados, porque quando fala em lados, a gente está falando da forma que dá essa figura apenas com as linhas externas. O que passa aqui dentro não nos interessa, é somente a parte externa. Para recapitular a atividade de hoje, vou fazer apenas um quadrado aqui na tela para a gente identificar novamente, só para facilitar o seu estudo. Pronto, temos um quadrado. Vamos identificá-los? A gente tem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, vou riscar ele aqui. Vai ser o ponto de encontro das retas. Aqui também, deixa eu só aumentar um pouquinho a caneta aqui de novo, para ele aparecer. Aqui, ó, o pontinho de encontro aqui, ó. Nós temos os vértices. Aqui a gente vai colocar a quantidade de vértices. Vamos lá? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Aí você vai anotar na sua figura. 4 vértices. A gente tem números de lados, olha aqui. Eles são congruentes, inclusive, são iguais. Temos um aqui, outro aqui e outro aqui. Aqui nós temos 4 arestas. Outra coisa que nós temos também que são 4 são os lados. O número de lados dessa figura é 4. Então, 4 lados. Conforme eu disse para vocês, o número de lados aqui só vai representar uma face do quadrado e não todas. Então, em uma face nós temos 4 lados, 4 arestas e 4 vértices. Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido. Aproveite e faça lá no seu material tudo com letra maiúscula, tá bom? Um forte abraço para vocês.